Pessoal, essa é uma apresentação que vai dar uma breve introdução aos elementos finais de controle e a gente vai falar das válvulas de controle, os atuadores pneumáticos hidráulicos mais utilizados, compressores e bombas e o conjunto inversor motor e bomba. Falta aqui a gente destacar os principais tipos de motores utilizados, mas essa aula vai se ater principalmente a esses elementos. Essa aula vai se ater principalmente a esses elementos, deixando a parte de motores de passo, motores DC, motores AC para outras disciplinas. A válvula ela é altamente utilizada porque é ela que faz com que um sistema possa ter ou não ter vazão. E essa vazão pode ter um controle de tipo on-off ou pode ter um controle fino e proporcional. Tá? Então tem diversos tipos de válvulas, a gente vai ver alguns desses tipos e elas podem ou não ter acesso remoto. Essa é uma das válvulas mais utilizadas, é a válvula do tipo diafragma. À medida que a gente gira o volante, o diafragma muda de posição e faz com que haja ou não fluxo. Tá? O diafragma é feito geralmente de borracha, um material resistente à corrosão, bem flexível. Às vezes ele é feito de silicone. E essas são válvulas cujo corpo é feito em ferro fundido na sua grande maioria das vezes. É só para a gente poder fechar ou abrir, serve de controle total do fluxo do sistema. Uma válvula que tem perda de carga desprezível é a válvula do tipo esfera e ela abre e fecha com apenas 1/4 de volta, 90% de volta, e muitas vezes essa válvula, por ter uma tolerância adequada no encaixe das peças e um material adequado como por exemplo o bronze, você consegue fazer sem precisar fazer uso de vedadores de borracha, anéis de vedação, e assim ela pode ser utilizada em ambientes que exijam uma isenção de materiais que possam contaminar ou contaminantes. Principalmente para processos hospitalares, processos alimentícios. Tá? Mas essa também ela é uma válvula que a gente vai usar para abrir ou fechar o sistema. Tá? Ela não é indicada para regular fluxo. Eu não consigo, abrindo só um pouquinho, fechando só um pouquinho, regular a vazão de uma maneira linear. Tá? E o uso ou não de anéis de vedação depende, como eu falei, da forma construtiva da válvula e o material que você está utilizando. Eu conheci gente que produzia essa válvula sem anel de retenção, justamente por ter conhecimento de como fabricá-la adequadamente e ganhava mais dinheiro com isso do que qualquer outra coisa. Se tiver suspensão de sólidos no fluido, essa válvula também não é indicada. Esses sólidos vão entrar nos interstícios desse sistema. Uma válvula parecida com a esfera é a válvula macho, que ela pode ter a passagem em hélio do tipo em T, também tem baixa perda de carga, só 1/4 de volta já faz ela funcionar e ela não precisa ser desconectada da linha para manutenção, igualzinho a válvula de esfera. Tá? Só que ela é mais pesada. A válvula globo pode ser vista aqui em detalhe. Ela gera uma alta perda de carga e, por causa dessa base cônica, e propicia um controle de vazão melhor do que as outras que a gente apresentou por aqui. A válvula agulha, essa sim,
tem um controle de vazão bem melhor até do que a válvula Globo, e porque o seu obturador, ao invés de ser um disco, é em forma de plug ou agulha. Tá? A válvula gaveta é esta que está apresentada aqui. Tem a parte que impede a passagem, e essa parte que impede a passagem, ela está ligada a um sem fim. Esse sem fim faz com que toda essa cunha suba ou desça, e ela vai trabalhar ou totalmente aberta ou totalmente fechada. A válvula mangote faz com que do estrangulador reduza o fluxo. São adequados a materiais abrasivos ou corrosivos, porque o mangote geralmente é feito de borracha e sua aplicação é restrita a serviços de baixa temperatura, mas consegue suportar altas pressões. Tem uma válvula de retenção, ela impede que o fluxo vá para um lado, ou seja, só acontece num determinado sentido. E cada tipo de válvula, gaveta, globo, macho, esfera, borboleta, diafragma, angular, agulha, assim sucessivamente, tem um serviço correspondente, indicado ou recomendado. Tá? E esse quadro está mostrando isso para vocês. Dá para ver que para cada um dos tipos de serviço tem pelo menos uma válvula indicada. Na grande maioria das vezes, muitas válvulas são indicadas, exceto prevenção de sobrepressão, que é só válvula de segurança ou alívio, e controle de pressão, que é a válvula reguladora de pressão. Não mostrei todas essas válvulas aqui, mas eu mostrei as principais. A válvula de controle geralmente trabalha com sinais de 4 a 20 mA, que é o padrão industrial de indústria de processo, são as indústrias químicas, petroquímicas, papel e celulose e parte da indústria siderúrgica. Muitas das válvulas elas são pneumáticas e aí vão ter um conversor eletropneumático e a pressão de trabalho de 3 a 15 psg. Note que 4 vezes 5 dá 20, 3 vezes 5 dá 15, já faz a conversão direta de 4 a 20 mA para a pressão de trabalho da válvula. E a válvula demora por volta de 10 segundos para abrir ou fechar. Aqui eu estou mostrando o conversor eletropneumático, entra corrente, faz com que o ar comprimido aumente a vazão ou não, e ele vai mover um diafragma que vai fazer a movimentação dos obturadores. Aqui a gente tem o obturador do tipo agulha. Tá? E assim a gente consegue ter um controle da vazão mais adequado por meio dessa válvula. Por que o pessoal usa conversor eletropneumático? Porque o ar comprimido é mais barato, é fácil de ser produzido, é isento de risco de explosão, dentre outras coisas. Aqui está uma foto de uma válvula pneumática e a válvula está aqui embaixo e aqui está o diafragma e a haste que vai controlar. A entrada de ar comprimido está nesse canto. Além dos atuadores pneumáticos, tem os elétricos, são chamados de válvulas solenoides, tá? E são mais caros e utilizados em grandes instalações. Aqui tem uma válvula elétrica do tipo gaveta, o motor de indução gira para um lado ou para o outro e faz com que a gaveta suba ou desça. Tem diversos tipos de acionamento manuais vinculados com esse tipo de movimentação, desde comando por rolete, gatilho ou câmbio. O funcionamento está mostrado aqui. Um objeto tem que chegar numa determinada direção, vai fazer com que o gatilho gire, não deve ser instalado nessa outra direção, nessa forma. Tem gatilhos que de um lado não funcionam e do outro funcionam. A gente pode ver o funcionamento dele aqui, enquanto o primeiro é sempre acionado quando passa, o do meio ele só é acionado na ida, mas na volta não é acionado. Tem que tomar o cuidado
desse objeto que está fazendo com que o acionamento manual ocorra não ultrapasse os roletes. E aí, como é que eles funcionam? Eles também são válvulas mecânicas. Uma vez pressionado o came, ele faz com que essa esfera mude de posição e a pressão que não saía pela porta A passa a sair pela porta A. Tem outras formas de se fazer e aí a gente pode começar a contar o número de vias e posições da válvula. A primeira que a gente viu, voltando a ela aqui, tem duas posições e tem duas vias, uma entrada aqui e uma saída aqui em cima. Essa segunda já tem duas posições, mas são três vias, duas embaixo e uma em cima. Uma entrada 1, uma saída 3 e o sistema vai estar vinculado pela porta 2 ou com a entrada 1 ou com a saída 3 em função do acionamento mecânico desse rolete ou desse cano. Pode trabalhar tanto quando não acionada vinculado com a pressão ou vinculado com a saída do sistema. Essa aqui é a válvula invertida desta que foi apresentada aqui. A gente também tem válvulas direcionais de acionamento por came com retorno por mola. E o que acontece aqui, gente, é que a saída do sistema se dá pelo próprio pino de saída. Então, esse tipo de projeto, ele exige menor usinagem da base da válvula e passa a ser mais barato. Esta outra daqui, diferente das outras, ela é pilotada, o que significa? A posição da parte central vai depender se a entrada 12 tem ou não tem pressão. Se não tem pressão, a pressão em 1 faz com que o sistema se feche. Se tem pressão em 12, faz com que esta parte toda desça e a pressão em 1 seja comutada para a saída 2. Tem válvulas direcionais com acionamento de botão com retorno por mola, muito semelhantes ao que a gente mostrou. E tem válvulas por acionamento por rolete, além daquelas que são por botão. Dá para ver que o mecanismo por rolete é bem mais complexo, mas o rolete faz com que essa parte que estava retida aqui deixe de ser retida e faz com que o diafragma mude a posição desse pistão e esse pistão fecha a entrada de ar comprimido para a saída R ou ponto R de pressão, tá? E a saída 2, a A, passa a ter pressão. Tem válvulas direcionais 4 vias, 2 posições. Essas válvulas têm uma usinagem muito complexa e por causa disso elas são mais caras. Aqui está mostrando que elas são pilotadas. Então, tem entrada 12 e 14, dependendo de onde vira a pressão, faz com que o êmbolo se posicione de um lado ou do outro. Tem 5 vias, 2 posições. Essas daqui, se vocês notarem, só tem entradas e saídas no mesmo lado. Faz com que toda a usinagem da válvula seja mais fácil e são mais baratas do que a 4 vias, 2 posições. Tem com acionamento por duplo piloto. Então, além do piloto em ar comprimido, tem piloto para posicionar o êmbolo de forma mecânica. Tem as válvulas de bloqueio, como essa válvula de retenção. Num sentido, ela se fecha, no outro sentido, ela libera a passagem. Tem válvula de bloqueio por retenção pivotada. O que acontece é que ela só vai bloquear enquanto não receber pressão na entrada 21.
Então, enquanto não receber pressão na entrada 21, se houver pressão em 1, vai sair para 2. Mas se houver pressão em 2, não volta para 1. Acionando o 21, a pressão em 2 pode sair por 1. Tem válvulas alternadoras do tipo O. Então, sempre vai haver saída em 2 quando há pressão em 12 ou pressão em 14. Válvulas do tipo E de simultaneidade, onde só vai haver saída em 2 se houver pressão em ambos os lados de entrada 12 e 14. Tem válvulas de bloqueio de escape rápido, por questão de força gravitacional, caindo a pressão em 1, o sistema logo se fecha e a saída ela é facilitada, por isso que o escape é rápido. Tem válvulas limitadoras de pressão, ela faz com que a pressão seja regulada por essa força da mola aqui, e ela vai fazer com que a pressão que esteja entrando seja igual a essa força, e então R vai receber sempre uma pressão limitada. Tem válvulas que regulam não a pressão, mas a vazão, e aí, à medida que a vazão for muito grande, ela movimenta esse diafragma e, movimentando ele, faz com que parte da vazão saia por aqui. Válvulas de fluxo bidirecional são basicamente agulhas que são posicionadas em determinada posição por meio de um sistema de rosqueamento. Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional só funcionam por um lado, por outro lado não funcionam. Por um lado, elas impedem a passagem do ar por aqui, então o ar tem que passar obrigatoriamente pela agulha. No outro sentido, o sistema se abre. Tem válvulas combinadas, como essa temporizadora. O sistema tem que encher uma determinada cavidade através de entrada Z, só depois de um tempo, porque existe uma perda de carga localizada devido a essa agulha, vai fazer com que esse êmbolo consiga baixar e o sistema atuar. Tem tanto normalmente aberto como normalmente fechado. Válvulas combinadas de sequência, onde eu preciso executar uma determinada operação inicial para depois comandar a válvula. A gente pode ver que tem dois êmbolos nessa história. Um movimentado por esse diafragma na seção 12. Uma vez que a gente movimente esse, a pressão que vinha de um aqui passa a comandar e movimentar esse segundo êmbolo. E as válvulas solenoides são aquelas que são comandadas eletricamente. Existe uma bobina aqui, passando corrente, ele gera um campo eletromagnético que faz com que todo o êmbolo seja atraído para ele. Quando esse êmbolo é atraído, ele abre a válvula. Tem válvula simples solenoide com retorno por mola, onde só tem solenoide de um único lado. Tem válvula dupla solenoide, onde a gente tem solenoides de dois lados, e essa daqui acaba tendo uma memória, porque o último solenoide acionado vai indicar como é que a válvula vai estar posicionada. Tem contatos que são normalmente abertos ou normalmente fechados. Contato normalmente aberto está exemplificado por esses dois terminais, por essa representação 3 e 4 em aberto. Quando você aciona, você fecha o contato. Contato normalmente fechado está representado por esse 1 e 2. Normalmente está fechado, mas quando você aciona ele, ele abre o contato. E comutadores é um conjunto de dois contatos, um normalmente aberto e outro normalmente fechado. Os atuadores pneumáticos mais utilizados são os pistões. Tem pistão com simples ação e retorno por mola. Serve para diversas aplicações, como fixação, expulsão e extração. Tem atuadores de pequeno
dimensão para travar linhas e objetos que estão passando em correia. Tem usando membrana, isso aqui é capaz de elevar as cargas. Tem os atuadores de duplação. Note que a pressão de um lado vai ser diferente da pressão do outro, justamente porque aqui eu vou ter uma área maior de atuação da pressão comparada com essa devido ao eixo ou à haste do cilindro. Tem duplação com amortecimento de buchas, então o início e o final do sistema é amortecido. Tem duplação com amortecimento pneumático variável. Então, quando esta superfície chegar aqui próxima, devido à restrição de vazão, ela vai ter um amortecimento pneumático e, em função da altura desse parafuso, em que posição ele está, a gente vai ter uma regulagem desse amortecimento. Esse aqui também é uma duplação de amortecimento pneumático regulável, mostrando o parafuso de regulagem quando o êmbolo de amortecimento faz com que todo o sistema tenha que passar pelo estrangulador. Tem duplação de haste passante, então vai ter haste para ambos os lados. Duplação com múltiplas posições. É como se fossem dois cilindros colocados em tandem. E aí eu posso acionar só um cilindro, só o outro ou ambos. E aí a gente vai ter diferentes... Então a gente vai ter um cilindro que vai atingir diferentes distâncias. Esse é outro cilindro de duplação do tipo tandem. Duplação sem haste acoplamento mecânico. Então, como o sistema não tem haste, à medida que ele se movimenta, ele corre numa determinada guia. Aqui tem o detalhe de como é que ele funciona sem haste de acoplamento mecânico. Muitas vezes isso ocorre por questão magnética. Duplação sem haste de acoplamento magnético, como eu havia falado, à medida que se movimenta, tem ímãs que se movimentam e faz com que um carro se movimente também. Tem atuadores antigiro, eles não são cilíndricos, eles são retangulares e com êmbolos oblongos, que impede que a haste gire. Tem atuadores que são garras pneumáticas, seja paralela, radial, 3 pontos ou angular, e músculos pneumáticos. Tem atuadores rotativos de giro limitado, não chega a 270 graus. Aqui outro exemplo de atuador rotativo de giro limitado e atuador rotativo cremalheira. Tudo vai depender do tamanho dessa cremalheira. E atuadores com motor de palheta. Os atuadores lineares de simples ação estão representados aqui. A gente já falou sobre eles. Seus símbolos. Com ou sem retorno por mola. Dupla ação. Com amortecimento no final de curso. E telescópio. Os atuadores rotativos, os motores hidráulicos, seja por palheta, seja por engrenagem, e os compressores de pistão ou êmbolo. Compressores com duplo pistão, um pistão é de baixa pressão, o outro pistão é de alta pressão. Então, eles têm baixo custo e conseguem chegar a mais de 10 bar. Tem pistão com membrana, esse aqui garante uma vazão constante, isento de contaminação. E compressores de palheta. Então, tanto posso ter bomba como compressor usando esses tipos de atuação. Tem compressores de duplo parafuso,
Eles são mais finos que os outros, só que extremamente caros, porque a fabricação desse parafuso é extremamente complexa. Para cada tipo de compressor, tem uma vazão métrica por hora, tem uma pressão de atuação e a gente consegue escolher, dada a pressão de trabalho e a vazão requerida, qual é o tipo de compressor que a gente vai usar. Tem as bombas de engrenagem com dentes externos, são as mais simples e mais baratas. Tem as bombas de palheta, bombas axiais de pistão com deslocamento variável. Em função da angulação desta parte, a gente vai ter um maior deslocamento dos pistões internos aqui, ou menor. Quanto mais paralelo, mais vertical for isso aqui, menor vai ser a movimentação desses pistões internos, e aí a gente vai ter um deslocamento distinto da vazão dessa bomba. O conjunto inversor motor-bomba, ela faz com que a bomba varie a sua vazão variando a rotação do motor. Isso é feito por meio de um inversor de frequência. Aqui estão fotos de duas bombas centrífugas e aqui a gente tem os motores trifásicos, são os mais utilizados, motores de indução trifásicas, e o que a gente faz é variar a frequência das fases. Então ele não vai trabalhar com a frequência padrão, que são 60 Hz, a gente vai reduzir essa frequência para que a rotação do motor reduza. Então a gente não vai trabalhar com o rendimento máximo desse motor. Uma forma para a gente fazer com que um motor de tensão alternada trabalhe com tensão contínua é por meio de uso de ponte H. O chaveamento dessas chaves faz com que a tensão aplicada ao motor passe de contínua para tensão alternada. Os inversores de frequência, eles não têm bateria. A tensão contínua, ela vem no barramento de corrente contínua, alimenta o retificador trifásico seguido no filtro passa-baixa. E aí o resultado da variação das chaves vai ser uma onda quadrada, e é possível fazer isso em 3 fases, alimentando as cargas de um motor elétrico e atendendo uma determinada demanda pela rotação adequada. Normalmente esses inversores trabalham de 4 a 20 mA. Aqui tem a foto do inversor de frequência. A bomba é um dispositivo que vai ser acionado pelo motor, e o aumento da pressão é resultado do aumento da energia potencial. E a bomba, sendo uma turbomáquina, vai converter a energia transferida pelo motor por meio do eixo como energia potencial, que é a pressão que vai gerar no circuito. Aqui está o detalhe da bomba, a sucção, o recalque, o eixo e o motor elétrico. Por que a gente vai variar a rotação do motor? Para manter uma determinada vazão e independente da carga ou da pressão que o sistema necessite, ou para manter uma determinada pressão, e isso fazendo com que a vazão seja variável. Outra característica, e é importante a gente ver a curva da bomba, porque é ela que vai dizer se ela vai atender ou não determinada demanda. Tá? Isso a gente vê em máquinas hidráulicas. Além de bombas centrífugas, tem diversos outros tipos de bombas e a gente não vai tratar sobre todas elas aqui. Uma bomba distinta, essa é uma bomba com vários estágios, tem um estágio de baixa, média e alta pressão. A gente viu diversos tipos de válvulas nessa aula, que cada válvula tem uma aplicação específica.
Processos pneumáticos e hidráulicos são amplamente utilizados na indústria. A gente viu diversos sensores e atuadores hidráulicos e pneumáticos. Quem faz mecatrônica vai ver isso mais a fundo em SCHP. O pessoal da aeronáutica não vê isso. Então, é uma forma de vocês terem um pouco de acesso. O conjunto inversor, motor e bomba também é um dos elementos finais de controle muito encontrados. Os primeiros motores a serem usados de maneira sistemática foram as máquinas de corrente contínua, só que 90% hoje do parque industrial são motores de indução alternados.